Na contemporaneidade, os movimentos em defesa dos direitos trans têm lutado para que personagens travestis e transexuais sejam interpretados por travestis e transexuais. De acordo com o site Gen Gênero e Mídia, somos um país onde 90% da população trans está na prostituição porque não encontra outro meio de sobrevivência, dados produzidos pela ANTRA. Porque seus corpos são espaços de abjeção social, marginalizados e resumidos à máquina do gozo às escuras. É preciso fazer com que essa população seja vista para além das calçadas e sombras. Quando pesquisamos travestis e mulher trans no Google, só achamos notícias relacionadas à morte, criminalidade, patologização e prostituição. Como nós, enquanto sociedade, condicionamos o grupo a se ver dentro de perspectivas tão cruéis? Para a elaboração dessa análise audiovisual, foram analisados 28 filmes, 10 séries, 9 propagandas, 4 videoclipes, 8 animes, 4 entrevistas e programas de TV e 6 canais no YouTube, os quais 2 séries, 2 propagandas, 1 videoclipe, 3 animes, 1 entrevista e 2 youtubers aqui serão apresentados, em um recorte temporal de 2000 a 2018. A pessoa transgênero é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi designado no nascimento, podendo redesignar seu gênero, mas não necessariamente o órgão sexual. Entendo que, em nossa sociedade, existe um pensamento popular e um determinismo que liga as genitárias aos gêneros, tratando transgêneros e transexuais como termos que carregam o mesmo significado. Mas é preciso entender que transexuais, diferente dos transgêneros, são pessoas que a identidade de gênero não corresponde com o sexo biológico. Mas de que forma a vivência dessas pessoas estão sendo representadas na mídia? Com a ascensão de pessoas trans como Laverne Cox, atriz da série Orange is the New Black, estreada em 11 de julho de 2013, a qual iremos analisar mais profundamente, tem acontecido uma corrente contrária às formas como essa população geralmente é mostrada para a grande massa. Dessa forma, tentando humanizar a imagem das pessoas transexuais. Como podemos observar na análise dessa cena, Laverne Cox interpreta Sofia, uma mulher trans em uma prisão feminina que, mesmo com todo o estereótipo devido a ela estar presa, a personagem é mostrada muito mais pelo lado humano do que marginalizado. Nessa cena, por exemplo, ela conversa com o filho e dá dicas que pai e mãe costumam dar, humanizando a personagem e mostrando que transexuais também têm família, filhos, sentimentos e, principalmente, são humanos, fato que mostraremos ser pouco representado. Vale observar que a atriz também é trans e não uma mulher cis, como ocorre na maioria das vezes. Quando se luta pelo reconhecimento da humanidade de alguém, é trazido automaticamente uma maior perspectiva de vida para aquela pessoa. Isso parece urgente, uma vez que a expectativa de vida de mulheres trans e travestis em contexto brasileiro é de 30 a 33 anos, segundo a ANTRA, maior associação de travestis e mulheres trans do Brasil. Uma vez que essas pessoas não estão em nossos meios sociais, acabam lidando com o processo de coisificação. Isso tira a condição de sujeito e as coloca em posição de subgente. Quando falamos na consolidação de estereótipos trans na mídia, podemos observar a série de TV americana Friends. Uma cena exibida em julho de 2000, o pai de Chandler, um dos personagens principais, é transgênero. E na relação deles, o filho simplesmente não respeita o gênero do pai, sempre a chamando no masculino e pelo nome de batismo, Charles, ao invés do nome pelo qual ela se sente confortável em ser chamada, Helena. Nessa cena, Helena está se apresentando em uma boate em Las Vegas, quando o filho entra, obrigado pela noiva, que insiste para que ele tenha uma boa relação com seu pai. E o personagem principal se sente claramente desconfortável. Comecemos com o fato que a personagem transgênero trabalha em uma boate, um grande estereótipo, pois esses personagens nunca são representados como médicos, advogados ou qualquer cargo que costuma ser ocupado por pessoas privilegiadas na sociedade. Durante a cena, o personagem principal se sente completamente incomodado com a identidade de gênero do seu pai, mostrando um extremo preconceito. Helena, além de não ser a personagem principal, não é interpretada por uma atriz transexual na vida real. A atriz cis Kathleen Turner é quem dá vida para a personagem, o que colabora ainda mais com a invisibilidade desse grupo na sociedade. A mídia realiza um trabalho ambíguo quando os temas em pauta são transgêneros e homofobia. Em uma pesquisa feita em 2005 para o livro Políticas, Direito, Violência e Homossexualidade, o tema transexualidade foi abordado. 72,1% dos transexuais entrevistados afirmaram haver sofrido discriminação por conta de sua identidade e orientação sexual.
No ano seguinte, o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Marco Aurélio Prado, realizou uma pesquisa com transexuais em Belo Horizonte e apurou que apenas 19% dos ali presentes confiavam na imprensa de modo geral. O percentual daqueles que pouco confiavam na imprensa foi de 43%, mas, para que se explique o motivo desses números, é preciso levar em conta que esses grupos são muito mal representados na mídia. Mesmo que atualmente a representatividade trans tenha ganhado força, ainda há muito para ser repensado. Quando saímos do universo das séries e analisamos filmes, percebemos que não há uma grande variedade de protagonistas trans. Durante a pesquisa, encontramos 28 filmes com personagens trans que têm papel importante na história, sendo que apenas 10 desses são feitos por atores trans. Vale ressaltar que, entre esses, 8 filmes são documentais. Nem todos esses filmes mostram uma imagem que realmente representa pessoas trans, aumentando o estereótipo. Porém, um dos filmes que traz grande quebra é a produção chilena Uma Mulher Fantástica, que tem uma atriz trans interpretando o papel principal de uma mulher forte que luta por aceitação. Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008 e foi o primeiro a ter uma atriz trans como principal a ser premiada. Além disso, temos diretores como as irmãs Wachowski e Yancey Ford, indicado ao Oscar de melhor documentário, que mostra o maior espaço para pessoas trans em todas as partes das produções audiovisuais. A visibilidade ainda está longe de chegar onde precisa, mas aos poucos podemos observar mudanças acontecendo. A pesquisa Inclusão e Invisibilidade da Annenberg School for Communication and Journalism mostra o tempo de tela dos LGBTs em propagandas, filmes e séries. A representação midiática de travestis, transexuais e transgêneros é quase inexistente. Foram analisados 11.194 personagens de produções audiovisuais. Dessas, apenas 7 eram transgêneros. Quando analisamos a publicidade no Brasil, não tivemos muitas marcas se arriscando a explorar esse tema tão importante para a diversidade e inclusão social. A Lola Cosmetics foi a primeira marca a fazer uma campanha com uma mulher trans no Brasil. Em 2015, a marca reforçou a importância de aumentar a representatividade das mulheres na mídia. Outras marcas, como L'Oréal, por exemplo, procuraram a inclusão de pessoas trans em suas propagandas. Em 2016, Valentina Sampaio, modelo transexual, participou da ação My First Woman's Day, da L'Oréal Paris. Comemorou o seu primeiro Dia da Mulher como Valentina, em seu documento de identidade. O vídeo é sensível e traz à tona a luta pelos direitos de alterar o seu registro civil. Em meio a uma sociedade que marginaliza transexuais, a mídia tem grande poder para a quebra de estereótipos negativos atribuídos a este grupo. Entretanto, ao procurar programas de TV que trabalhem com essa temática, ainda é difícil estabelecer o número exato de atrações. Alguns canais, porém, fogem desta realidade, como por exemplo o programa Liberdade de Gênero, do canal GNT. A série percorre o país de norte a sul para conhecer a história de vidas de pessoas que não se identificam com o gênero designado para elas ao nascerem. Dirigida e produzida pelo cineasta João Jardim, a série entra nas casas dessas personagens e de suas famílias com discrição e sensibilidade para contar 14 histórias de amor, desejo, compreensão e alegria, mas também de frustração, preconceito e sofrimento. Em vez do foco na excentricidade que a minoria desperta, o programa usa afeto como fio condutor da narrativa. Assim, filhos, netos, parceiros, amigos e principalmente mães contam como foi lidar com a transexualidade dentro da própria família. Ao pesquisarmos videoclipes, vieram números restritos de produções, e quando existem, são as próprias pessoas trans os produzindo. Quando a personagem trans aparece em videoclipes de outros cantores, ela costuma ser completamente estereotipada, como podemos ver no videoclipe de Bárbara Hanna, onde a personagem trans é interpretada pelo famoso ator brasileiro cis Cauã Raymond. Este fato colabora com a invisibilidade trans. Além disso, a produção carrega teor sexual. A personagem é tratada de forma erótica durante todo o clipe, uma questão muito importante de ser desconstruída, sendo que vivemos em uma sociedade onde a comunidade trans é constantemente vendida e consumida como produtos sexuais, e os afasta de inúmeras conquistas, o desumanizando ainda mais. Afinal, transexuais não são mercadorias, são seres humanos e deveriam ter espaço em uma sociedade supostamente democrática e igualitária.
Um levantamento realizado pelo site pornô RedTube em janeiro de 2017 revela que há 89% mais chances de pesquisa sobre transexuais no site vindas do Brasil. She-male, termo gringo comumente usado em sites pornôs para a busca de vídeos com trans, é o quarto tópico mais buscado por brasileiros. No ranking mundial, a mesma pesquisa ocupa o 9º lugar. O número aumenta ainda mais quando se analisa as variações do termo e os regionalismos. Entre os 30 termos mais buscados pelos brasileiros, ainda vemos travesti e Brazilian She-male. Nesta análise, foram pesquisados 8 animes e em apenas 2 os personagens trans são os protagonistas, ou seja, 75% dos personagens trans são personagens secundários de uma pequena parcela de animes que busca representar esse grupo. Embora o anime Yu Yu Hakusho saia do recorte temporal feito, ele mostra uma atitude extremamente transfóbica do personagem principal. Já no anime de 2003, Tokyo Godfather, a personagem Hana é uma transexual e protagonista, junto com seus 2 colegas que são sem teto. Embora ela seja representada como moradora de rua, o anime quebra certos estereótipos, pois é mostrado os fatos que levam esses personagens a essas condições, representando a situação de vários transexuais na vida real. O Huruko Muzuko é um anime em que os 2 protagonistas são trans. Shuichi Nitori, uma garota trans, e Takasuki, um menino trans. A história se desenvolve na escola e durante a adolescência, e ambos os personagens rejeitam os corpos que nasceram. Ao analisarmos youtubers trans brasileiros, notamos que eles são os protagonistas das próprias histórias, não sendo estereotipados. Neles, as pessoas conseguem se abrir para o mundo, revelando como realmente são e suas experiências do dia a dia. Youtubers trans enfrentam o preconceito na esperança de ajudar outras pessoas a passar pela transição. Essa foi uma das motivações de Tiesa Woybeck, de 27 anos, que se inscreveu na plataforma de vídeos do Google em 2016 com a intenção de se expressar. Na época, ela ainda não se sentia confortável para discutir sua identidade de gênero e atualmente tem um dos maiores canais brasileiros sobre o tema, com mais de 444 mil inscritos. Uma das principais youtubers trans brasileiras influentes é a Amanda Guimarães, mais conhecida como Mente Candy. Ela tem mais de 1 milhão de inscritos em seu canal, compartilhando suas experiências com transição de gênero e curiosidades de sua vida. A mesma lançou o livro Meu Nome é Amanda, em agosto de 2016, e que relata a vivência de nascer em um corpo do qual sempre se sentiu desconectada e sua escolha de, aos 19 anos, com o apoio da mãe, ir para a Tailândia fazer a cirurgia de redesignação sexual. Concluímos que transexuais e transgêneros sofrem com a invisibilidade nos gêneros audiovisuais, colaborando com a desumanização e afastamento desses grupos da sociedade. É importante destacarmos que esta análise apenas retrata personagens transexuais e transgêneros serem ou não interpretados por pessoas trans, pois dá ênfase à representatividade desses grupos nas produções. Este fato não representa a ideia que pessoas transexuais ou transgêneros não possam ocupar papéis interpretados por pessoas cis.